Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início hoje, então, aqui o nosso terceiro episódio do Êxito Júris, nosso podcast. Hoje eu tenho aqui comigo aqui um convidado para lá de especial, Dr. Flaviano José da Silva Júnior, ele que é delegado de polícia, é professor do curso de Direito da Estácio Unigipa. Além de tudo, é meu amigo pessoal, é um cara assim que eu admiro demais, é super inteligente, tem uma história de vida fantástica. A gente vai bater um papo aqui super bacana hoje. Ele tem uma história incrível aí e vai participar com a gente aqui hoje aqui do Êxito Júris. Dr. Flaviano, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui pela tua participação no dia de hoje. Vamos começar aqui perguntando para ele aqui de como que tá os projetos lá na Unigipa. Bom, primeiramente queria agradecer você, Hudson, agradecer a sua equipe aí, cumprimentar as pessoas que eventualmente estejam assistindo aí, os espectadores. Uma satisfação muito grande para mim. De verdade, eu agradeço. E, bom, o primeiro questionamento sobre os trabalhos lá na Unigipa, né? Na Isso. Estácio Unigipa. Nós temos o curso de Direito lá, eu já tenho 5 anos que eu participo do curso de Direito lá, como professor, né? Principalmente nas disciplinas de Direito Penal, Processual Penal, Criminologia. E com toda certeza aqui em Ji-Paraná é um curso de referência, né? O curso de Direito da Estácio, sem diminuir as demais instituições, mas o curso de Direito da Estácio Unigipa, com toda certeza, é um curso de excelência, principalmente pelo corpo de professores que lá existe, né? O conteúdo, a metodologia que é empregada pela universidade, né? Eles têm um propósito de alcançar o máximo da metodologia ativa de ensino. Então, tentando buscar o aluno para assumir aquela posição de participante ativo, ele buscando o conhecimento, ele buscando aprender. Isso, com toda certeza, é um diferencial da Estácio, um diferencial da Unigipa que traz essa característica de excelência, essa característica de um curso, com toda certeza, um dos melhores do nosso estado. É interessante, a gente está aqui hoje e assim, eu tenho essa liberdade para a gente poder falar disso aí. Eu conheci o Dr. Flaviano, eu também lecionava na época que a gente lecionava na São Lucas, né? E, e a gente sabe do que é a questão da importância, né, da educação, e como que ela pode, né, transformar a vida das pessoas. O curso de Direito, para mim, é um curso fantástico. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa. E a gente olha hoje para a educação, para o ensino, né, como um todo, principalmente esse ensino secular. A gente até conversava sobre isso aqui agora há pouco, e a gente percebe como que o mercado, né, essas mudanças que ocorreram no mercado e como que isso está exigindo das faculdades, né, e está exigindo, né, essas reformulações no ensino e a maneira como a gente tem que receber esses jovens e prepará-los para o mercado. Isso daí é um desafio hoje, né, para qualquer faculdade, para qualquer professor. Não me parece que as universidades consigam alcançar a necessidade de todos os alunos ali individualmente. Você vai concordar comigo. Na universidade você tem que estabelecer um padrão com base naquele que menos sabe. E dentro daqueles vários alunos ali que buscam conhecimento, alguns querem mais, outros querem um pouco menos. E aí o seu nível de profundidade para transmitir o conteúdo, todos os professores têm que ser nivelados por aquele que menos tem conhecimento dentro, porque ele está ali para aprender. E alguns alunos vão buscar um pouco mais. Até Aí, porque também a gente está falando aí de você construir uma base. sim, Né? E aí, construção de quando a gente está base. falando de base, a gente está falando ali do primeiro nível. Exatamente. 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 E daí é por isso que, às vezes, você tem essa percepção, que para mim é muito claro isso. O jovem sai da faculdade
e no momento seguinte ele já precisa fazer um cursinho para passar na OAB, ele precisa fazer um curso prático para ele poder atuar em uma determinada área, ou de repente buscar um tipo de conhecimento que ele não teve acesso na faculdade, justamente porque o objetivo ali é você trabalhar aquilo ali de uma maneira mais genérica, de uma maneira mais abrangente. Até Perfeito. pela questão que você falou ali, da necessidade que a gente tem ali de ficar ali o tempo todo preocupado com essa questão do nivelamento. Exatamente. Você falava disso agorinha sobre, antes da gente começar aqui, sobre a formação específica para o direito tributário, o direito empresarial, e como você não alcança essa, esse nível de conhecimento nem em uma pós-graduação específica no direito tributário. Então o aluno tem que buscar em outros cursos, em outros locais, informação e também o desenvolvimento prático para ele se tornar perfeito ali, ele se Ele se torna. tornar uma referência ali na área que ele tá buscando. Eu concordo em gênero, número e grau. Aliás, Isso é para a gente não dizer que os cursos estão fracos, né? Mas não é que os cursos estão fracos, é porque realmente os professores e a universidade precisa segurar o nível de profundidade para não para não atrapalhar os que o ainda não restante. estão se desenvolvendo e nem Exato. se pautar para aqueles que mais se dedicam, até porque você tem uma diversidade muito significativa na faculdade. Tem gente que tem o dia todo para estudar, não trabalha, e tem gente que trabalha o dia todo e ele, na sua hora de descanso, está sucumbindo dela para ir lá estudar. Então, são pessoas que vivem situações completamente diferentes, e aí a universidade não pode deixar ninguém para trás. Por isso que o nível é daquele que menos sabe, ou daquele que menos tem tempo. E um outro ponto ali que a gente também não pode deixar de levar isso em consideração é que se a gente buscar aí como que era há 20 anos atrás para você poder ingressar na faculdade, na universidade. Então o nível de exigência ali era muito mais alto, os alunos ali eram filtrados, existia um filtro mesmo, existia um vestibular que cortava ali uma grande parte que nem conseguia acesso à universidade, né? E hoje a gente tem um universo completamente diferente. A gente tem um universo completamente diferente. E se a gente tivesse um ensino médio que tivesse realmente, né, preocupado em continuar formando esses jovens com a mesma qualidade que a gente tinha antes, talvez as faculdades também não tivessem que se adaptar tanto assim na hora de você fazer ali o nivelamento. Porque, assim, é nítido para mim que cada ano que passa, com um nível de exigência menor para você poder ingressar na faculdade, automaticamente, né? No ensino médio, a gente já tem ali uma perda muito grande. Isso, do meu ponto de vista, não sei se o professor concorda com isso. A oferta de vagas, né? Esse tempo que você disse que era mais difícil é porque a oferta era mais reduzida de vagas. Vamos lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós só tínhamos aqui a Ubra, a antiga Ubra, com o curso de Direito. Essa é a nossa realidade. E Isso. aí lá em Cacoal. Então a oferta de vaga era muito reduzida. Hoje você tem a Ubra, você tem a Estácio, você tem Ouro Preto, você tem Jaru. Só aí houve uma ampliação em mais de 300% Rolim de da Moura oferta. Rolim de Moura, perfeito. Uma tem ampliação muita. muito significativa. E aí, É claro, verdade. as universidades precisam ser preenchidas. E aí não tem boca, meu amigo. Aí é diminuída essa barreira para ingresso. E aí as pessoas vão entrar realmente sem ter Esse esse grau de esforço que você tinha grau de antes. esforço para ser aprovado no vestibular. Exato. Para além disso, o que a gente pode entender também é que a oferta de vagas veio também no cenário da democratização do ensino superior, porque a gente sabe que a realidade antigamente, muito difícil as pessoas É conseguirem verdade. alcançar o nível superior. Pô, o cara que tinha um curso superior era, por ele ter o curso superior, ele era referência. E nós chegamos ao ponto de que hoje o indivíduo que já tem uma pós-graduação não é mais referência, Não é mais referência. por conta dessa. Recente agora, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra, o Dr. Pablo Arruda, que é uma das maiores referências que a gente tem no país hoje em planejamento patrimonial e sucessório. Eu sigo bastante os conteúdos dele. Aí tem um corte que ele fala o seguinte, que 65% dos advogados, por exemplo, que são formados, têm remuneração inferior a 5 salário mínimo. Olha para você ver do que a gente está falando. Né? E só 5% dos advogados
né, que estão no mercado aí, é que conseguem uma remuneração de 20 salário mínimo. Nós falamos só de 5% desse público aí, ou seja, uma remuneração ali próxima do que seria hoje, né, um promotor, um delegado ou um magistrado, né? Então, essa discrepância é muito grande e pessoas ainda defendendo, por exemplo, o fim do exame da ordem, por exemplo. Imagina só, com tudo que a gente tem, né? Se a gente não tem pelo menos o exame da ordem ainda para fazer esse filtro, como é que fica esse cenário depois? E o quanto que eu vejo que esses jovens, né, precisam estar atento a esse tipo de situação, porque o conhecimento hoje que você adquire na faculdade é só o seu ponto de partida. É Pelo verdade. menos eu enxergo assim de maneira muito clara, para que você consiga acessar esses mercados, para que você consiga ter essa valorização na sua carreira, porque todo mundo que vai para a universidade, né, todo mundo que tem um sonho de concluir a faculdade, o objetivo é esse. Imagino eu que o cara ele vai para a faculdade, ele quer ou concurso público ou ele quer uma carreira de sucesso, né, Sim. que seja na advocacia, tudo bem, né, mas ele quer o sucesso, independentemente de qualquer coisa. Só que para ele poder atingir isso aí, na minha opinião, é evidente, para mim fica muito claro isso, cada dia que passa, você tem a necessidade ali de você buscar se aprofundar, de você buscar se aperfeiçoar nisso aí, porque se você não for por esse caminho aí, daí a coisa vai ficar muito mais difícil ainda. É verdade. E olha o que é empregado, né? Os custos que são empregados pelo acadêmico, às vezes por ele mesmo, às vezes por seus pais, para que ele alcance a formação, a mensalidade do curso, o tempo que ele vai gastar, a disposição de estar fazendo outra coisa naquele período. E aí, com certeza, o cara quer uma reparação Ele quer um salarial, retorno do remuneração, um investimento que ele retorno desse fez. investimento, né? Exatamente. Não só o investimento financeiro, mas De tempo, de tempo principalmente, né, cara? principalmente. De tempo principalmente. E não é fácil você formar hoje um profissional, prepará-lo para o mercado. Não é uma tarefa fácil. Não. Não é uma tarefa fácil. A gente tem visto aquilo que a gente estava conversando, né? Às vezes o jovem ali, ele sai da faculdade, às vezes a gente recebe ele aqui, por exemplo, para participar com a gente aqui do programa de estágio nosso. Inclusive aí a gente está com vaga aberta aí, tá? Desculpa eu estar aproveitando aqui para fazer um jabá aqui, mas a gente está com vaga aberta aí para estágio aqui na Avelino Costa. E o que a gente percebe? O grau de contato que esse jovem às vezes tem com o processo, com a prática, né? Que é tão importante, né? E que quando ele tem a oportunidade, por exemplo, de vir para o estágio, ele consegue se desenvolver muito mais. Eu vejo isso aí também como até uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento durante o próprio período da faculdade. Porque você não tem que esperar terminar a graduação para você poder ter contato com essa área, para você poder enfrentar isso aí, né? É claro que vai depender muito desse perfil desse aluno, né? A gente sabe que tem aqueles alunos, por exemplo, que eles estão trabalhando durante o dia e à noite eles estão estudando. Esse camarada aí dificilmente ele vai poder abandonar, né, o trabalho dele, a renda dele, para ele poder se dedicar ao estágio. Mas o jovem, principalmente o jovem, né, o perfil desse camarada aí sim, esse aí, na minha opinião, né, o quanto mais ele conseguir aproveitar isso aí, melhor. Porque daí, com certeza, quando ele sair da faculdade, daí ele já tem uma experiência, ele já tem um contato ali com o processo, até para ajudar ele no exame de ordem ou para estudar para o concurso, né? Você tem aí. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí, mas o concurso de delegado hoje em muitos estados também tem, nas diversas etapas ali, também tem as provas práticas, né? De peça Tem. prática. Exato, Né? tem. Então, o camarada ele precisa da prática jurídica, não é só para quem quer ser advogado. Né? Então, é interessante as pessoas também terem isso em mente. Essa dificuldade de compreender a prática durante o curso, que é 90 e poucos por cento, ele é teórico, né? O curso de Direito, a maior parte dele é essencialmente teórica. E de compreender a prática, eu tive essa dificuldade quando eu estava durante a minha formação, porque algumas expressões que são ditas pelos professores ali, porque eles conhecem a prática. Então, claro, quando você passa ou transmite aquele conteúdo, você transmite com base naquilo que você já sabe. E nem sempre você é capaz de transmitir a informação suficientemente para que quem escuta consiga compreender. Porque tem coisas que para você é simples, para você que fala, mas para quem escuta não são simples.
E os professores falavam coisas, né? Que a gente só vai entender Quando tá lá na frente, quando né? está Quando tá lá na frente. desenvolvendo alguma atividade. Quando nós gravamos lá, eu lembro que o professor Jefferson falou da carga. Tem Da até carga horária. Não, da carga, fazer carga do A processo. carga do processo. E aí ele disse que estudava, fazia faculdade. E aí quando foi começar a estagiar, iniciou o estágio, ele foi acho que no Ministério Público, no fórum, e aí disse, eu vim fazer a carga do processo. E aí a pessoa dizia, não, você quer levar o processo? Não, vim fazer a carga. E a carga é justamente isso, justamente levar. É retirar e levar o processo. Mas são expressões que se não fica claro ali na hora que o professor está transmitindo esse conhecimento, o aluno, às vezes, por não saber, fica envergonhado também em fazer uma pergunta, né, e tirar dúvida. Isso é comum, né? O aluno ficar um pouco envergonhado. Não deveria, né? Não deveria, mas é comum, é comum. É verdade. E aí vai passando algumas coisas, né? Eu lembro que eu fui entender o que era caput, né? Já no 6º período. Porque eu sempre ouvi os professores falando, tá lá no caput do 135, caput do 150, caput do 171. E que é caput, né? Caput. Mas sempre tive vergonha de perguntar o que era caput. E aí um dia eu cheguei pra professora, lembra a professora Mariana ainda, não sei se você se lembra dela, era de Direito Penal lá da UBRA, a professora Mariana, uma grandona ruiva. Professora, o que é caput? Ela falou, caput é essa primeira partezinha aqui do artigo, é a cabeça do artigo. Aí são coisas que para quem fala é simples, né? Então, hoje você começa a lecionar uma turma lá de direito constitucional, direito penal, você fala, abre lá o artigo 1º, parágrafo 2º. As pessoas, mas parágrafo, que parágrafo? Não tem essa indicação ali no código, né? Exato. Tem que ser explicado. Tem que ser explicado. Perfeito. Até porque, assim, é só o contato com a prática que vai fazer com que aquele aluno ali se desenvolva. A gente que é da docência, a gente sabe disso. Existe uma tabela, né, de índice de aprendizado, né? E quando a gente estuda sobre essa tabela, é interessante porque aprender fazendo e aprender ensinando são os dois, né, maiores índices que tem de aproveitamento do ensino. Muito superior a você aprender escutando, ou aprender lendo, ou aprender assistindo. Né? É verdade. Então, assim, a diferença é muito grande, né? Quando você aprende na prática, né, é totalmente diferente. É claro que isso faz a diferença. Né? É claro que isso faz a diferença. E até pegando um gancho nisso aí, a gente estava falando ali há pouco, o professor Flaviano está vindo com a gente no projeto do NET, e o NET é um pouco disso aí que a gente está falando aqui, que é basicamente ali uma plataforma, né, de cursos, né, um programa de formação contínua ali, onde você tem ali 10 professores ali que vão participar, o aluno tem esse contato ali com aulas semanais, sempre com aulas práticas, para você poder tirar dúvida, para você poder aprender, para você poder discutir os seus casos concretos ali, com esses profissionais que já estão aí há mais de 10, alguns até com 20 anos já de experiência no mercado, né? Então, assim, é claro que o NET, que é o núcleo de excelência em direito tributário e empresarial, ele traz essa pegada aí que, para mim, eu acho que isso daí vai revolucionar o ensino, principalmente aqui em Rondônia, que, para mim, eu acredito que é inovador. A gente nunca ouviu falar de um projeto como esse aqui antes. A área que você propõe trabalhar dentro desse NET, com toda certeza é uma das que tem menos profissionais qualificados, né? Menos Exatamente. Profissionais que são experientes na área, né? Está falando de uma área muito carente, que precisa de profissionais capacitados para atuarem nessas áreas, tem pouca concorrência e o melhor de tudo, tá? São áreas assim, falando do ponto de vista de remuneração, são áreas muito rentáveis. Porque a gente está falando aqui de prestar serviços aqui para empresas, para pessoas jurídicas, né? Então, e essas empresas, elas precisam de profissionais competentes ali, tanto na área da contabilidade, na área da gestão, na área da advocacia, principalmente na parte da tributação, né? Na parte do compliance, na parte de conformidade, de lei anticorrupção. Olha aí o que a gente viu aí essa semana aí que passou agora, a quantidade de notícias que a gente viu aí envolvendo essas empresas e empresários
em crimes de colarinho, né, em crimes de lavagem de dinheiro e etc, e etc. A gente viu lá o caso das Bets, a própria Deolane, o Gustavo Lima. Ontem a gente teve a notícia do Leonardo, né? Tá com a questão lá que o nome dele foi incluído na lista de pessoas que exploram o trabalho escravo. Então, assim, a gente está percebendo que à medida que essas empresas, né, elas vão se profissionalizando, né, e à medida que eles vão necessitando desses profissionais, nem sempre eles estão encontrando esses profissionais no mercado. E o NET ele vem para poder suprir essa necessidade aí. Então, para o advogado ali, o contador ou o aluno que quer se especializar, ele quer atuar nesse mercado, nesse ramo, o NET é espetacular. Com toda certeza. Essa área, tirando e lembrando aqui, dentro do banco de escola, dentro da faculdade, a gente vê que ela foge um pouco ao senso comum, né? Aquilo que as pessoas conhecem no dia a dia, né? A questão de lavagem de capitais, por exemplo, essa dissimulação do patrimônio não existe. Todo mundo, uma vez ou outra, fala sobre a lavagem de capitais. Ah, fulano faz lavagem, né? Isso que as pessoas dizem no cotidiano. Mas a parte tributária, a sonegação, no caso que envolve as bets, ela também tem uma parte ali de sonegação tributária. É algo que foge ao senso comum por ser muito específica, lida com números, né? E diz que o acadêmico de direito ou o estudante de direito nem gosta de lidar com números. E, tá, e afasta muita gente, então, dessa área, né? Exato. E essas áreas também, se a gente parar para a gente poder pensar, elas também se interligam com os contratos e as licitações. Isso aí tem uma afinidade incrível com a área de licitações e contratos, tá? E também tem uma afinidade grande também até com a questão eleitoral também, né? É claro que hoje a gente já tem a proibição da doação de campanhas de pessoas jurídicas para pessoas físicas no Brasil, mas não tem muito tempo aí. A gente lembra da Lava Jato, né? E como que essas empresas foram implicadas, né, naqueles escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras, envolvendo o AES, envolvendo a Odebrecht e assim por diante. E tudo isso daí passa por programas de compliance e de normas de anticorrupção. E é evidente que o direito criminal ele tem ali um trabalho de consultoria muito grande em cima daquilo ali. Porque você pode criar ali e desenvolver ali estratégias e até mesmo ensinar os empresários e as empresas como que faz para você poder se blindar desse tipo de problemas, desse tipo de riscos. Porque são exatamente dentro desses contextos aí, aliás, que estão os maiores riscos, né, para o teu planejamento patrimonial, para o teu planejamento societário. É exatamente em cima disso daí que vai acontecer uma desconsideração de personalidade jurídica. É exatamente em cima disso daí que vai acontecer uma condenação por uma condenação por corrupção, por lavagem de dinheiro, às vezes uma condenação num processo licitatório, né? Então, assim, esses desdobramentos e essas áreas, elas se interligam muito. Tudo isso daí está conectado com o direito criminal. Não tem como você desassociar, não tem como você desvincular hoje. Atividade empresarial hoje no país, eu vejo isso de maneira muito clara. Os empresários, eles precisam de profissionais que orientem eles e de maneira muito clara, tá? Inclusive na parte de due diligence, que pouca gente fala, mas a gente precisa de fazer isso, inclusive, como um mecanismo de prevenção. Porque senão você vai fechar um contrato, você vai fechar um negócio com a pessoa que está politicamente exposta, você vai fechar um contrato com a pessoa que está respondendo por crime de lavagem de dinheiro ou por corrupção, sabendo que está dentro desse contexto. Aliás, até mais adiante do que isso. E se durante o contrato a empresa que você contratou com ela tiver envolvida numa ferramenta, numa investigação dessa? Que ferramenta que você tem para romper esse contrato sem consequências patrimoniais para você ou para tua empresa? Que tipo de segurança que você tem hoje, né, colocado dentro dos teus negócios? Né? Será que quando eu faço esse tipo de questionamento, e é dentro disso que eu vejo a necessidade de você ter profissionais que são competentes para lidar com essas questões, e eu acho fantástico quando você aceitou o convite para vir para o NET, porque daí a gente pode passar essa visão para o aluno de um delegado de polícia.
de alguém que está do outro lado do balcão, de alguém que está fazendo a investigação, de alguém que está responsável por investigar esses crimes. Então, assim, a bagagem, o conhecimento, a prática do dia a dia e quais são as ferramentas que a polícia utiliza, como que a polícia investiga. Eu acho que o aluno que tem a experiência, a oportunidade de ter o contato com esse tipo de conteúdo, com certeza isso aí faz toda a diferença na formação da carreira dele e na maneira como ele vai atuar no dia a dia. É verdade. Como é que você vê essas investidas do Estado hoje, as investidas do Estado, principalmente dentro da persecução criminal, contra a prática desses crimes que envolvem a administração pública, os crimes contra a administração pública, os crimes que têm relação com a lavagem de capitais, os crimes de sonegação que envolvem Eu particularmente eu vejo o seguinte, eu acho que no Brasil a gente tem uma sensação, a gente conviveu com uma sensação de impunidade muito grande e durante muitos anos. Infelizmente, quando a gente caminhava para um momento dentro da história em que a gente imaginou que isso poderia ser corrigido, que foi com o processo da Lava Jato, a gente viu uma reviravolta muito grande. Infelizmente, eu lamento profundamente pelo que aconteceu e como que foi o final da Lava Jato, exatamente por conta disso. O fato é que as pessoas ainda confiam muito na impunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto aí as polícias, o COAF, a própria Receita Federal criando estruturas de combate à corrupção e à lavagem de capitais e até mesmo à sonegação e atuando de maneira muito eficaz, inclusive com inteligência artificial, inclusive com monitoramento, com um monte de ferramentas que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha isso. Né? Se antes você podia esconder as coisas, né? Você podia simplesmente varrer a sua sujeira, né, para debaixo do tapete. Hoje isso não é possível. Hoje a visão do empresário tem que ser outra. Até porque também, senão, você cria um negócio que fica constantemente em risco. Você já pensou? Tudo que às vezes o empresário demora 10, 15, 20 anos para você construir um patrimônio, para você construir uma reputação, para você construir um legado, e de repente você vê tudo aquilo ali ruir, porque a tua empresa às vezes foi envolvida em um processo de corrupção, o teu diretor, o teu gerente, ou até mesmo o dono, né? Então, assim, Sim. é evidente que isso daí tem um prejuízo muito grande. E eu vejo que os empresários, né, de hoje, eu acho que o mercado hoje pede mais cautela. As pessoas têm que se preocupar com isso aí. Você tem que aprender a lidar com essas questões. Né? Assumir riscos na vida é algo comum, mas você não tem que assumir riscos que advêm de atividades criminosas. E eu acho que é parte desse, é parte da responsabilidade da empresa, do empresário, lidar com isso e aprender a conviver com isso, colocar isso como um objetivo ou como uma prioridade dentro do negócio dele. Porque senão ele vai viver constantemente em risco. E não é a ideia. Eu acho que ninguém tem essa ideia, né? Você já pensou? Você vai ver a qualquer momento, quer dizer que tudo que você construiu, tudo que você tem pode acabar e você vai viver o resto da vida pensando assim, agindo assim e assumindo esse tipo de risco. Para mim, isso não faz sentido. Isso não é desenvolver a atividade de maneira saudável, né, de maneira que você contribui com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento do próprio país. A gente vê aí, por exemplo, as pessoas brigando tanto por liberdade, brigando tanto por valores como a família, como até mesmo a questão do respeito, né, às coisas divinas, né, invocando Deus, né, em tudo que a gente faz. A gente tem visto esse movimento que é tão bonito, crescendo e aflorescendo dentro da nossa sociedade, esse sentimento de amor à pátria, né? As pessoas estão voltando a ter isso, a gente está vendo isso aí cada dia mais acontecendo. Então é um momento perfeito para a gente também fazer esse tipo de reflexão, porque o Brasil precisa dar uma reviravolta, né? Os nossos políticos, eles são fruto da sociedade. E se a gente tem um povo corrompido, a gente tem políticos corrompidos. Aliás, se existe, né, empresários corruptos, é porque existem políticos corruptos e porque você tem a corrupção impregnada dentro da própria sociedade. Uma coisa está ligada na outra, não tem como você desassociar isso. Agora, eu vejo
que tudo isso que a gente está passando pode servir até um ponto aí de partida para a gente poder mudar o rumo aí do país, né? Uma pena que a gente não conseguiu fazer isso aí com a Lava Jato. Sinceramente, eu fico triste por isso, porque eu acreditei, eu acreditei que a gente ia realmente, né? A gente estava passando o país a limpo ali. Infelizmente, a gente não viu, não foi isso que aconteceu. Mas é, essa coisa de dizer que a sociedade é corrupta e por isso então os políticos são corruptos, não é querer tirar a responsabilidade de quem tem o dever de ser honesto e lançar sobre a sociedade de uma forma geral, porque veja só, o indivíduo, como qualquer cidadão, ele não tem o dever de ser honesto, tal qual o político que está administrando ou gerenciando o dinheiro público, aquilo que é de todos. E aí, quando se diz assim, mas a sociedade brasileira tem os políticos que ela merece, porque a sociedade brasileira é corrupta, então por isso os políticos são corruptos. É o mesmo que dizer, sob a minha perspectiva, que a pessoa teve a sua motocicleta roubada porque ela deixou a motocicleta em frente de casa com a chave na ignição. Ora, porra, a culpa é da vítima? Ou a Ou é do culpa... bandido, né? Ou é do criminoso, né? Exatamente, eu vejo dessa forma, porque você diminui a responsabilidade de quem tem o dever de ser honesto, e não só ser honesto, mas parecer honesto, que é essa aparência de honestidade, essa aparência de probidade, é um dever que é Que as autoridades, incumbido a né, essas têm que ter. autoridades. Exatamente, exatamente. Perfeito. Aí, Concordo. eles são corruptos porque é reflexo da sociedade. Não, mas quem tem o dever de honestidade são os políticos. Quem se dispôs, colocou o nome, né? Não é isso que se diz na época de eleição. Estamos aqui colocando o nome à disposição da sociedade. São essas pessoas que têm o dever de honestidade. Mas quando eu falo a questão de que a sociedade produz o seu espelho, né, é no sentido seguinte: eu acho que uma coisa não exclui a outra. A sociedade ela tem uma parcela de culpa nisso, mas é claro que eu concordo com você. Os políticos muito mais ainda, porque eles têm que dar o dever. Mas a omissão dos bons é o suficiente para que o mal vença, infelizmente. Quando os bons que estão aqui no meio da sociedade, eles se omitem, automaticamente a gente a gente dá espaço para esse tipo de pessoas chegarem ao poder, né? Então e é incrível quando a gente começa a discutir sobre isso e o tanto que às vezes quando a gente vai se debruçar sobre isso, né? O porquê que as pessoas às vezes acabam até tomando alguns desses políticos aí, até como se fosse um animalzinho ali de estimação, que precisa, e a pessoa começa a defender, inclusive, a podridão, né? É uma coisa assim impressionante. Então, assim, eu acho que, só resumindo aqui a minha linha de conclusão, acho que uma coisa não exclui a outra, tá? A sociedade tem a sua parcela de culpa, principalmente pela omissão. Mas eu concordo com você, né? Os políticos, de um modo em geral, eles têm que dar o exemplo. E quando o exemplo não vem lá de cima, a gente vê o quanto isso tem de consequência lá na frente. Não é possível, por exemplo, que a gente vai acreditar que tudo que aconteceu, todo aquele dinheiro que sumiu da Petrobras simplesmente não existe mais? Aquilo ali foi o que aconteceu ali? É um roteiro de filme de Hollywood, é ficção científica? Não, aquilo ali aconteceu. E a gente viu pessoas ali que assumiram os seus crimes, reconheceram perante a justiça e agora estão sendo perdoados, estão sendo absolvidos. Os valores que tinham sido bloqueados, alguns não vão mais precisar serem pagos, vão ser inclusive devolvidos para essas pessoas. Então, assim, é um completo absurdo isso daí, e por causa de um excesso de rigor técnico processual. E é engraçado a gente falar isso, e eu já passo a palavra, porque eu fui policial. Você sabe da minha história. Eu tenho isso aí no meu sangue ainda até hoje. Então, assim, é difícil você ir ali fazer o teu trabalho, ir ali na frente, o outro lá e desfazer, porque houve um erro técnico processual. Cara, isso é de chorar. Isso é de chorar. Né? E como eu fui policial, eu entendo o lado da polícia que está ali, faz o teu trabalho, se esforça para poder prender a pessoa, para recuperar o valor que foi roubado ou desviado. A gente está falando desses crimes
Isso daí gera mais revolta ainda, às vezes, ou mais prejuízos, vamos dizer assim, na sociedade, do que às vezes até mesmo os próprios crimes aí que são cometidos com violência. A gente não pode. É claro que eu não estou aqui equiparando um com o outro, mas a gente sabe que as consequências também são grandes. Né? Quando um valor lá é desviado, a gente sabe o quanto que isso aí vai repercutir lá na saúde, lá na educação, quais Na são os segurança prejuízos, as pessoas pública. que vão morrer, que vão deixar de ter um atendimento, as pessoas que não vão poder ir para a escola, enfim, a gente sabe o que é o prejuízo disso, né? Mas, sob essa perspectiva, então, você se mostra favorável a relativizar as técnicas processuais e relativizar, então, o devido processo legal. Mas você diz, ó, por conta de uma questão técnica, nós estamos prejudicando todo um processo criminal, então nós vamos ignorar esse erro técnico para alcançar a condenação, para alcançar a punição. Então, É isso que você me disse. não, eu não sei assim exatamente aonde é que a gente vai ter que fazer esse ajuste aí. Se é lá no. Se é no se é no devido processo legal e no respeito às garantias individuais, ou se a gente vai ter que fazer um ajuste lá na frente, uma espécie aí de convalidação, porque esse caso específico aqui que a gente está falando, né, vamos começar a dar nome aqui aos bois, né? A gente está falando aqui do processo do Lula. E daí você tem ali uma situação ali que passou por 4 instâncias. Eu acho isso aí uma falha tremenda. Tá? Então, assim, ou você tem que analisar isso aí logo de início, e você não deixar esse processo aí caminhar esse tanto aí lá na frente, para você gerar toda essa repercussão, essa expectativa, e isso tanto para condenação quanto para absolvição. Porque eu não estou nem entrando no mérito aqui se ele tem que ser condenado ou não. Eu estou entrando no mérito aqui do fato. Você tem um fato que é a corrupção que houve, né? Não estou dizendo aqui que ele é culpado ou que ele é inocente, mas você tem um processo que caminhou durante 2 anos e meio ou 3, chegou a ficar preso lá durante um bom período de tempo. Isso passa por 4 instâncias e ninguém olha para isso. E lá na frente, depois, dentro de um outro cenário político, dentro de um outro contexto, daí você tem uma reviravolta em cima disso. Então, assim, para mim, tem uma falha ali. Eu não estou nem dizendo que a gente tem que fazer algum ajuste lá na, 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 na fase processual aqui, no processo em si. Mas eu acredito que, pelo menos do ponto de vista ali da gestão, né, do processo pelo judiciário, aí sim eu acredito que a gente teria que repensar isso aí. Porque não faz sentido você ter uma prejudicial de mérito dessa, que é apontada no início do processo, e você levar tudo isso de tempo para você ir lá e corrigir uma falha. Ô, Brás, vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Se a falha é tão grotesca assim, se é tão nítido assim, então por que não corrigiu logo no início? Não É sei se você verdade. entendeu o que eu quero dizer aqui. Porque eu não estou colocando a culpa no processo. A garantia de direito de defesa ela tem que existir. A garantia do devido processo legal ela tem que existir. Né? Os recursos estão aí, inclusive, para serem utilizados pelo réu. Isso aí faz parte do processo, é do jogo democrático de direito. Agora, o sistema judiciário levar 4 anos para poder fazer essa correção, aí me desculpa. Eu não estou querendo aqui fazer nenhuma teoria de conspiração, mas e ainda mais dentro do contexto que foi, né? A impressão que passa é o quê? É a falha dos atores do processo, né? Aqueles Exatamente. que movimentaram o processo, com toda Né? certeza. Mas não dá para a gente relativizar a técnica processual, o Não, devido processo legal, em, em hipótese alguma. no sentido de enaltecer, né, uma condenação, por exemplo. Porque aí a gente vai dar aso a todas as outras Exato. situações de E, igual forma. e até porque também, eu também fui um crítico muito grande da atuação do Moro, quando ele estava à frente da 13ª Vara lá em Curitiba, exatamente por conta do modus operandi da vara. A gente via ali nitidamente ali que alguns aspectos ali do processo ali estavam sendo atropelados realmente. E você estava ali dentro de uma, uma persecução penal ali praticamente implacável, né? Você queria ali a condenação ali a qualquer custo, e você passava por cima ali de um monte de coisas. E quando a gente via aquilo ali, eu era um dos que criticava e falava, gente, vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso aí, porque lá na frente isso aí pode ser anulado. Eu falava isso aí. E eu, inclusive, reverberei isso muitas vezes. E é impressionante, parece que é como se a gente estivesse prenunciando, né, o que ia acontecer.
Infelizmente foi o que aconteceu. Eu acho que isso aí, inclusive, serve inclusive de aprendizado para todos nós, inclusive, tanto operadores do direito, como sociedade, como imprensa. Eu acho que todo mundo aprendeu com isso aí, né? Porque a gente não pode aplaudir o que está fazendo só porque está conseguindo o resultado que você tem, né? Ou que você busca, ou que você acha que é o correto. É aquela história de você separar o que é justiça do que é justiçamento, né? A atuação de um justiceiro é diferente da atuação da atuação que se espera, né, do processo judicial dentro do Estado Democrático de Direito. É o contrário. Agora, eu volto a repetir. Eu acho que foi uma falha tremenda levar tudo isso de tempo e todas essas instâncias para você corrigir um problema que, na prática, a gente sabe disso, os alunos aí do primeiro período, segundo período do direito já estudam sobre isso. A questão da competência e o juízo natural é um princípio universal do direito. Sim. Né? Então, assim, não faz sentido isso aí. Como é que você vai levar tudo isso de tempo para você detectar uma falha dessa? É um caso muito específico, né? Exatamente. Por conta da repercussão, por conta da atenção que recebeu da mídia, por conta das consequências que teriam de natureza política, né, no cenário político. Então é um processo que não, as regras normais, né, o andamento normal de um processo não se aplica e nem se aplicou, né, a esse caso. Exatamente. Especificamente isso aí. Exatamente. É, vamos, vamos passar aqui para o próximo quadro aqui, o Fábio. Bom, olha só, agora a gente vai aqui para o nosso próximo quadro aqui, onde a gente começa a discutir aqui sobre algumas trends, né, que são os assuntos que estão mais em alta, né? E eu queria bater um papo aqui contigo aqui, não tem como a gente fugir disso, que é o resultado nas eleições, né? Principalmente em São Paulo. Você, não sei, você acompanhou de perto a evolução da campanha? O que você achou desse primeiro embate? E não tem como a gente não falar do Pablo Marçal também, né? Claro, claro. Algumas discussões eu acompanhei, principalmente porque tomou uma repercussão, né? Tomou uma repercussão muito grande. Primeiro, São Paulo é o coração econômico do nosso país. Então, a gente tem ali, com toda certeza, os olhos de todo mundo, porque é uma eleição que o resultado influencia diretamente nas eleições presidenciais. Também concordo. Exemplo disso é que você tem Guilherme Boulos, que já foi candidato à presidência da República, Pablo Marçal, que foi candidato, mas a candidatura não foi homologada, né? Não foi homologado. Ele iniciou na pré-candidatura. Então você tem ali o estado de São Paulo e o município de São Paulo como referência nisso aí. Algumas questões ganharam muita repercussão na mídia. Inclusive eu gravei alguns vídeos no canal, hoje eu ainda gravo vídeo no canal e só no canal, né, de forma privada, enfim, sobre isso aí, principalmente porque a discussão que se instaurou sobre a liberdade de expressão. Pablo Marçal estaria ou não sendo censurado? Esse exército digital, né, esse exército de pessoas que são políticos ativos ali nas redes sociais, levantaram essa discussão a respeito da censura que Pablo Marçal teria sofrido, porque o juiz da segunda vara, da segunda zona eleitoral lá do estado de São Paulo, do TRE de São Paulo, teria derrubado o perfil dele, o perfil da rede social. Então, uma discussão que se dava ali entre o juízo da zona eleitoral e o candidato. Não tem nada de Xandão, não tem nada de STF, não tem isso. É ali. Verdade. Mas as pessoas levantaram o discurso de que o candidato estava sendo censurado. E assim, para mim ficou claro ali que a Justiça Eleitoral ainda não entendeu o fenômeno das redes sociais. Talvez nem aqueles prazos que a gente tem ali, né, que você tem que respeitar ali durante o período de pré-campanha e o período de campanha, eu acredito até que a legislação ainda não avançou ainda o suficiente para regulamentar isso aí. Porque, apesar da discussão ter sido sobre a liberdade de expressão, o subterfúgio que foi utilizado, né, o motivo, né, da decisão, é o abuso do poder econômico. Porque como ele é um influenciador digital e ele remunera pessoas para replicar os conteúdos dele na rede, a Justiça Eleitoral entendeu que isso daí em tese, né? É claro, né? Estou comentando aqui o motivo da decisão, né? Mas entendeu que isso daí interferiria na competição entre os candidatos, criaria ali um desequilíbrio entre os candidatos. Então, assim, eu vejo que a Justiça Eleitoral
como um todo no Brasil, ainda não sabe lidar com essas questões. A gente viu isso aí nos embates, nos próprios debates, a maneira como os candidatos se portaram no debate, as agressões que houveram, as trocas de ofensas, né? E essa guerra de direito de resposta, que isso é coisa assim, é uma loucura isso aí, cara. Vira uma guerra de direito de resposta, uma coisa assim absurda. Uma coisa absurda. Então, assim, eu acho que a Justiça Eleitoral vai ter que fazer uma reflexão muito grande em cima disso daí. A gente tem ainda mais 2 anos ainda pela frente, né? Até as eleições presidenciais. E se a gente não tomar um cuidado aí, vai acontecer na eleição presidencial que a gente viu na eleição em São Paulo. Até porque na eleição passada a gente já se recorda de alguns eventos muito parecidos. Alguns embates ali do padre com o Lula, do Lula com o Bolsonaro e vice-versa, só não chegou ao ponto que chegou aqui A cadeirada. A cadeirada, né, do Datena. Né? Eu lembro do dia que o Nicolas foi lá para a TV, gravou o vídeo e falou que o Datena ia passar o Datena. Mas, enfim, eu acho que só não chegou naquele ponto porque os candidatos eram mais velhos também. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Então não tem esse perfil aí, né, do Nunes, do próprio Pablo Marçal, que é um cara bem mais jovem, né, o Guilherme Boulos também é mais jovem, né, então eu acho que isso daí também acabou ajudando, porque mas se a gente não tomar um cuidado aí, eu acredito que a gente vai ver cenas assim também na eleição presidencial. Eu acredito que é possível. Não é impossível, mas assim, é isso que aconteceu, em específico, essa cadeirada da Datena contra o Pablo Marçal é algo inconcebível, né? É algo inconcebível e algo assim, de uma gravidade. O Datena, por que o Datena não saiu preso? Pois Porque qualquer pessoa, em uma situação em que se comete uma lesão corporal contra outra, ela preso. sairia presa. Sairia preso, eu também concordo. E o Datena não saiu. Eu também concordo. Eu acho que o sistema ali todo, como um todo, a imprensa e tal, eu não estou aqui defendendo o Pablo Marçal, mas na minha opinião, para mim ali estava muito claro aquilo ali. Que a agressão, o Pablo Marçal é vítima. Ele sofreu. Eu também concordo. Ali, naquele momento ali, ele que era a vítima e o agressor era o Datena. E ele deveria de ter saído do debate preso e algemado. Eu também concordo contigo, eu também concordo. Aliás, se você fosse policial e estivesse ali na hora, você algemava ele? Não, porque a súmula vinculante 11 do STF diz que a pessoa vai ser algemada se for essencialmente necessário. Mas daria voz de prisão? Teria que ser dado. Teria que ser dado. Teria que ser dado. Porque essa voz de prisão seria dada por qualquer pessoa em qualquer circunstância. É verdade. Porque é o normal, mas eu acho que todo mundo ficou em choque ali. Essa é a realidade. É algo que ninguém previa. E acho que ficaram em choque e aí socorreram o Pablo Marçal, né? Ele foi socorrido naquela... Igual o Jack Bauer, né? Cara, e assim, eu achei também, assim, hilário a maneira como ele saiu. E eu achei que ele deu um tiro no pé ali também. Porque eu não vi a necessidade dele explorar aquela imagem ali, dele sendo atendido na ambulância, aquela coisa ali da fragilidade. Para quem se vende na internet, como o cara que dá um soco num tubarão, que aprende a nadar em um dia e no outro vence uma competição, né? Que o piloto de helicóptero está caindo e que ele que vai lá dar segurança pro cara. Eu acho que não combinou muito ali com a imagem que ele queria vender. Eu acho que ali ele... Mas o primeiro tiro no pé dele ali na campanha, eu acho que foram duas falhas que ele cometeu. A primeira foi essa, na minha opinião. E depois o laudo. E depois o laudo. O laudo também, pra mim, ali... O laudo foi mais grosseiro. O laudo também é outro desse aí também, que é muito claro, assim, salta aos olhos, igual a cadeirada, na minha opinião. Eu não vejo diferença ali das duas atitudes ali. Para efeito de repercussão na esfera penal, tô colocando aqui. Para mim, assim, é muito claro ali, né, a questão da... Mas aí, no caso do laudo, ele é autor. Da lesão, ele é vítima. Exato. Exatamente. Ele é vítima. Exatamente. Eu só não saberia aqui diferenciar, daí talvez você vai me ajudar nisso aí, porque ele, como propagador do laudo, ele responde igual a pessoa que adulterou o laudo, ou teria que ficar comprovado que ele que adulterou o laudo também? Como é que seria? Para mim, ali é um caso de difamação com a situação que agrava a pena, não me lembro se é uma majorante ou uma agravante, porque foi utilizado pelas redes sociais a um meio de propagação massivo. Mas ali é uma difamação, porque ele atribuiu ao Boulos, né, o Boulos, como ele dizia, ao Boulos
essa internação psiquiátrica em razão do surto psicótico ali. surto psicótico por causa do consumo da cocaína. Então isso é difamação, porque você atribui ao indivíduo um fato ofensivo à sua honra, reputação. né? Exatamente. Perfeito. E é menos grave do que a lesão corporal, é claro, né? A lesão corporal E que o olha só, Datena praticou. E olha para você ver como é que são as coisas. E como que a justiça eleitoral não está preparada ainda para as redes sociais. Porque isso aconteceu há 2 dias do dia da votação. Sim. E como que você consegue frear uma coisa dessa? Derrubando o perfil. Foi Né? o que foi feito. E aí novamente veio a discussão. Mas o estrago já está pronto. Sim, é aí que tá. O estrago já está pronto. Já está pronto de forma assim amplamente massiva. E digo mais para você, esse exército digital, eu acompanho muita gente que é assim, principalmente canais no YouTube que são radicais mesmo a questão da política. Muita gente passou a desenvolver teorias de que primeiro o laudo era verdadeiro. Então a Polícia Civil do Estado de São Paulo, quando disse que aquele laudo não era verdadeiro, estava errado, e o laudo era verdadeiro. Olha pra você ver. E segundo, uma teoria forte que eu vi, assim, coisa de 600, 700 mil visualizações em um dia, de um indivíduo que explicava que o laudo apresentado pelo Boulos lá também era um laudo forjado. Isso que se dizia, esse laudo apresentado pelo Boulos é forjado por conta disso, isso, aquilo. Na verdade, aquele laudo não provava nada, e sim o laudo que havia sido publicado. Pois é. São teorias que surgem. E assim, eu acho o seguinte, acho que o desafio não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tá? A questão desse embate ali entre essa linha tênue que separa, né, a propagação da fake news, né, o crime e a liberdade de expressão. Esse debate aí hoje é um dilema que o mundo inteiro está debruçado em cima disso. Sim. Aí para conseguir resolver. Controle das redes sociais. E eu não estou enxergando assim um horizonte em que você vai conseguir deixar todo mundo contente, não. Não vai. Um lado aí vai perder, na minha opinião. Um lado aí vai perder. Não vai porque diante de uma agressão à honra, como foi essa cometida com a publicação do laudo, em que o indivíduo que fez isso, Pablo Marçal, quando foi questionado pelo jornalista, pô, mas você postou lá, você não sabia que era verdade? Ele simplesmente disse, né? Não, eu só postei. Quer dizer, eu vi isso aí, ele falando. É só através da responsabilização. É de uma irresponsabilidade muito grande. Eu também concordo. E eu acho que isso aí fez ele perder a eleição. Na minha opinião, certeza perdeu parte do apoio. Na minha opinião, muita gente ali que votaria nele deixou de votar ali naquele momento ali, porque tem muito eleitor da direita que estava indeciso entre ele e o Nunes. Sim. E assim, o último recorte, né, o último sprint ali que as pesquisas tinham ali, aparecia até ele com o Boulos. Indo para o segundo turno. E eu acho que ele, um pouco desse voto dele aí migrou para o Nunes e fez com que o Nunes, inclusive, aparecesse na frente. Ele estava em terceiro nos últimos recortes e ele foi para primeiro exatamente por conta dessa publicação. Desse post dele aí. Eu concordo contigo. Você sabe o que é interessante? As pessoas de uma forma geral, infelizmente, e assim, elas são desculpadas por isso, não conseguem compreender que a liberdade de expressão ela é limitada justamente a partir do momento que ela invade outra esfera de direito. Então eu tento exemplificar sempre que eu converso com alguém assim, olha, o Pablo Marçal fez uma postagem lá que era ofensiva à reputação do Boulos. Não interessa se o Boulos não é um cara que tem honra, mas naquela postagem foi um fato ofensivo à honra. Imagine se o seu vizinho publica alguma coisa na internet falando assim, a minha vizinha fulana de tal é nó cega, tá me devendo tem 2 anos e não paga. Isso não seria um fato ofensivo à sua reputação? Você imediatamente não ia querer que fosse derrubada aquela postagem, porque estava ofendendo a sua integridade, e mais do que isso, você ia querer que houvesse uma reparação. O cara tem que te indenizar por isso. Mas eu vi um cara falando... Esse é o caso. Eu vou pegar um gancho nisso aí que você falou. Eu vi um cara falando sobre o papel dos partidos nisso. Eu achei interessante. Orientação dos candidatos? Não. Responsabilização mesmo. Responsabilizar o partido. Isso. E eu achei interessante porque se a gente pegar um recorte aí, um exemplo, o futebol já acontece isso. O time de futebol às vezes é punido por conta do criminalmente do torcedor. Não, criminalmente é só a pessoa. Criminalmente sim, beleza, tranquilo. Mas a gente está falando aqui de... pesar o bolso do partido. Exatamente, Eu acredito que se a gente evoluir para isso aí, de repente a gente vai conseguir corrigir algumas questões. Eu acho até, aqui sem medo de errar, que o Boulos reverteu a situação
porque a imprensa se compadeceu dele e foi na luta para reverter o que estava acontecendo. Ó, para você ter uma ideia, na véspera da eleição, eu acompanhei a grade da Globo News, da CNN, do site do UOL. Não, era o dia inteiro só falando sobre o laudo do Boulos. Então, assim, ele teve muita exposição naquele dia, muito tempo de De exposição exposição. para corrigir o que ele, digamos assim, a acusação, né, que foi feita sobre ele, que eu concordo que é injusta, de fato. É jogar sujo isso aí, eu concordo, tá? Mas é óbvio que você tem ali um esforço muito grande ali para você poder correr atrás daquilo ali e tentar reverter a situação. A gente vê, às vezes, a imprensa se destacando ali num papel ali, né, de tentar influenciar esse eleitor e até o resultado da eleição. E não é de hoje, né? A gente já viu isso aí na eleição do Collor. A imprensa, notadamente, ficou a favor do Collor. O Collor era desconhecido a nível de Brasil. E a gente viu isso aí acontecer porque as pessoas não queriam que naquela ocasião, ó, pra você ver como é que as coisas mudam, né? O universo, o mundo não gira capota, né? E naquela ocasião, para você ter uma ideia, o Lula era mal visto pela imprensa e a imprensa não queria o Lula. Então eles ajudaram ali, de certa forma, ali, deram mais visibilidade ali para o Collor. E a gente viu isso aí na sequência com os governos do PSDB, aquele embate, né? Aí teve um momento ali da história ali que realmente, né, o Lula conseguiu ali conquistar essa parcela da imprensa ali, e a partir dali virou o queridinho ali, né? Até 2013, É, quando, sim, sim, quando o cenário mudou, né? A partir de exato. 2013 aí você tem Aí você teve parte essas. da imprensa Exato, contra. e eu vejo esses momentos em que você tem essas oscilações. A gente viu de novo em 2016 com a Dilma. Para mim ali é muito claro que tem um momento ali que a imprensa ali larga ela e, e assume ali de fato ali uma postura contra o governo dela, tanto que isso aí caminha para o impeachment, né? A gente caminha para o impeachment, vem o, o Temer, vem o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, aí não, eu acredito que ele nunca conquistou ali de fato esse apoio da imprensa. Ali já entra o que a gente está comentando aqui agora, o efeito da rede social Social. e Assumindo o essa protagonismo das assumindo discussões. exatamente, porque antes você tinha a própria imprensa influenciando as eleições. E a gente teve ali a primeira vez, né, em que as redes sociais que definiram, né, O resultado das o eleições. resultado das eleições. Mas eu acho que isso daí voltou a acontecer nas eleições passadas, né? A gente viu um protagonismo muito grande das redes Das redes sociais, sociais. né? E agora, de novo, nessas eleições municipais, principalmente com Pablo Marçal, E vão continuar. Isso eu não vai também mudar acho. no, Eu acho que no isso curto daí não período, tem. não. Eu também Até acho. que haja, pelo menos assim, em parte, uma regulamentação e uma responsabilização pelos usos das redes sociais, né? Que hoje o que a gente tem é realmente uma utilização totalmente irresponsável. Cara, vidas são destruídas pelo mau uso das redes sociais. Sim. Quantas pessoas não morreram porque tiveram uma foto compartilhada dizendo que era bruxo, foragido? As pessoas. Tem aquele caso do estado de São Paulo, que um dia desse passou até no Fantástico. Saiu um retrato falado de uma mulher que parecia com uma moradora de uma comunidade lá em São Paulo. E esse retrato falado dizia que essa mulher era bruxa e tinha matado crianças para fazer bruxaria. Pegaram a mulher e mataram de paulada, pô. Assim, é impressionante, né? Como que. E quem que vai reparar isso, né? Como vai reparar? Nem se sabe quem foi que compartilhou. Do WhatsApp, tudo criptografado. Quem é que sabe quem compartilhou? Onde começou isso, né? É E aí complicado, né? há necessidade de fato de responsabilização, porque infelizmente alguns, e alguns não muitos, né, eles já utilizam aquele artifício de. Eu falo muito sobre a liberdade de expressão, porque a minha dissertação no mestrado de filosofia é sobre liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão. Olha aí que interessante. O que se faz hoje? As pessoas dizem assim: olha, não acredita em nada que você vê. Lá no podcast do Netcurso, não acredita em nada. Só acredita quando eu falar aqui. Então, no meu Instagram você acredita. No meu canal do YouTube você acredita. O Netcurso é tudo mentira. Net lixo. Acredita só no que eu falo. É isso que se faz, né? Então, ele descredibiliza todas as outras fontes de informação e fala: a única verdade vem através de mim. Então, tem que ser aqui no meu Instagram. Aqui você vai ver a verdade. E hoje qualquer idiota, né?
ele produz conteúdo Qualquer idiota produz conteúdo. e todo mundo assiste, né? Esses dias eu vi um cara falando sobre isso. Cara, o idiota útil é um perigo para a sociedade. O idiota útil, não. O idiota motivado. Desculpa. O idiota motivado é um perigo para a sociedade. Porque o idiota com vontade, ele faz um estrago tremendo. Sim. Ele faz um estrago tremendo. Porque se o idiota ele fica quietinho lá no canto dele, ele não traz prejuízo nenhum. Mas um idiota motivado, com energia, ele faz um estrago tremendo na Se sociedade. torna um influenciador e passa a Exatamente. influenciar Ele pessoas. se torna uma bomba. E a gente reconhece como que as Se torna um coisas perigo. imbecis parece que elas atraem até a nossa atenção, né? É verdade. Quanto mais maluco a informação, É verdade. mais a isso aí. gente fica interessado em saber se aquilo é verdade ou não é. É verdade. A gente vem de um mundo em que a gente buscava conhecimento e cultura nos livros. Você lembra da Barça, A Barça. né? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje a gente busca Wikipédia. conhecimento no YouTube. No YouTube. Isso daí é terrível, né? Isso é terrível. E aí não tem limites para isso, né? A única forma de limitar, é claro, é um problema, porque o Estado também não pode intervir assim, querendo censurar as pessoas. Não se fala disso, mas se fala em responsabilizar. Então, quem sabe o que posta, tem que saber o que posta, né? Quem posta tem que saber o que posta, saber como posta, e saber que pode ser responsabilizado se você ofender alguém, se você destruir a reputação de alguma pessoa, se você falar uma coisa que é mentira, ou que essa mentira de repente possa atingir outras esferas de direito. Tem que ter essa consciência de que você vai ser responsabilizado. Porque hoje, com o manto do anonimato, você pega e entra no meu canal do YouTube lá, o cara chega lá e fala assim, esse idiota aí é delegado, mas não sabe de porra nenhuma. O cara escreve isso aí, esse delegado não sabe de nada. O cara ali tá sob o anonimato, entendeu? Ele fala... Ele tá se escondendo, né? Exatamente. Então, sob o manto do anonimato, as pessoas se manifestam assim como elas são no seu íntimo, né? E aí o que acontece? O primeiro passo é as plataformas de redes sociais passarem a identificarem os seus usuários. Primeira coisa. Você vai fazer um cadastro no Google para você ter um canal no YouTube e comentar ofensivamente lá, você só vai colocar um nome fake e uma data de nascimento fake. E aí você consegue. A gente tá voltando a falar aqui da questão da comparação que a gente fez com os clubes de futebol. Os clubes de futebol. Se o cara pratica um ato de racismo lá, ou ele faz um canto homofóbico, o que acontece? O clube é responsabilizado. Ele tem que apontar, inclusive, quem fez para receber uma punição menor. Olha aí. Então seria algo por aí. A plataforma tem que informar quem é o seu usuário, quem cometeu. Só que o problema disso é que as plataformas hoje, todas elas, se escondem atrás exatamente dessa ideia da proteção da identidade, da privacidade. Da privacidade. Então, assim, a gente precisa, talvez, a discussão que tem que chegar aí é essa aí. É você... Porque a liberdade de expressão, isso é constitucional. A liberdade de expressão, ela não acomoda o anonimato. Não acomoda o anonimato. Perfeito. Exclusive está lá no artigo tá lá 5º no da artigo, Constituição. Tá expresso. Então, assim, o que a gente precisa fazer aí, de repente, é evoluir o debate aí para isso aí, né? Ô, Fábio, passa aí o próximo tópico aí. Vamos para frente aqui. A gente ainda vai continuar falando um pouquinho de eleições, mas agora, coloca aí, Fábio, pra gente aí. Olha lá, vamos continuar falando aqui ainda das eleições municipais. Aí eu queria fazer uma reflexão aqui contigo aqui. Como que você acha que ficou esse quadro aqui da direita, da esquerda e do centrão? Você acha que o país está caminhando para uma polarização na eleição de 26? Eu acho que já está polarizado desde 2013 e isso vai continuar. Vai continuar. Volta, né? Não tem volta, né? Nós vivemos sobre o pluripartidarismo, então existe uma situação diferente da que ocorre em países que são bipartidários. Mas aqui, com essa divisão que se fortaleceu lá em 2013, isso antes de Bolsonaro, isso quando começaram a haver aquelas manifestações em São Paulo contra o aumento da tarifa do ônibus. Foram as primeiras manifestações. Eu lembro quando surgiu o MBL, né? Isso, quando surgiu o MBL. Aí houve ali o recrutamento de pessoas pelo Facebook, grupos em todas as cidades e tal. Aí ele começou. Tanto é que em 2014, esse grupo, que hoje é o que apoia o
que apoiou, por exemplo, lá em São Paulo, Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, ele se dividiu, seria essa direita, eles apoiavam o Aécio Neves, né, contra o PT. Então, o que surgiu, na verdade, foi um antipetismo muito forte, aí de 40% a 50% da população. Isso é fato. E vai continuar, mas ainda assim tem os outros 40%, 50% que são favoráveis ao governo Lula, talvez pelo histórico da boa governança que foi nos primeiros 2 mandatos. Agora, o centro, sempre fortalecido, e com essa eleição do PSD como o que mais alcançou prefeituras, demonstra isso aí, né? O centro continua sendo o ponto de equilíbrio e continua tendo a maior gama de pessoas. Não, cara, você tocou num ponto aí bem interessante. A gente tem um gráfico aqui, que é o próximo. Coloca aí, Fábio. Tem aí um gráfico aqui que tem o número de prefeituras. Olha lá para tu ver, ó. Eu até tinha separado aqui para gente falar disso aí. Ó, você falou aí da questão do PSD, né? O PSD hoje, ele se tornou o país aí com o maior número de prefeituras aí, chegando aí na casa aí das suas, se não me engano, 878 prefeituras. Isso é muita coisa, cara. É muita coisa. Aliás, hoje o Kassab falou uma frase que eu achei muito forte. Ele falou assim: não, nem a direita e nem a esquerda ganhou. Quem ganhou foi o centro. E é interessante, quando a gente vai estudar PNL, Programação Neurolinguística, tem uma teoria que fala sobre a questão dos extremos, né? Que os extremos eles se anulam e o que sobra é o extrato daquilo que tem uma probabilidade maior de acontecer, ou de surgir, ou de se destacar, entendeu? Então, assim, Perfeito. E é interessante isso aí, como que isso às vezes se reflete na prática, né? Perfeito. Porque os extremos, eles se anulam. Se a gente parar para pensar hoje, o índice de aprovação e de rejeição, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, são muito próximos. Muito grande, né? E próximos os números, né? As pessoas que apoiam o Lula, as pessoas que apoiam o Bolsonaro e a rejeição, porque parece que um né, quem gosta de um não gosta do outro, então automaticamente né, fica ali, essa polarização ali fica cada vez mais evidente. Mas exatamente acontece o que o Kassab falou. O próprio Boulos, tem um trecho na internet que eu acho engraçado, tem um humorista, ele pergunta para ele assim, o que ele faria se o mundo acabasse, ele fala assim, eu ligo pro Kassab. Porque com certeza ele sabe o que vai acontecer e o melhor caminho para ir. Se o mundo estiver acabando hoje, ele liga pro Kassab amanhã, e se você vê ele indo para lá, vai atrás dele, porque para onde ele for, o negócio vai estar bom. Então, assim, a gente vê que o que acontece, né, nos bastidores da política é muito diferente do que tem nesse embate que chega para gente. Eu acho até que eles vendem esse embate, até nutre, de certa forma, né, a existência desse embate como até um apelo para você continuar mantendo ali a tua militância ali ativa e brigando e lutando por você. Porque se você não tiver um adversário, se você não tiver um inimigo comum, aí fica difícil de você conseguir apresentar suas propostas, apresentar suas ideias, apresentar o seu projeto para o país. E a gente vê o que o Centrão faz é exatamente o oposto. O que o Kassab faz, o que o Pacheco faz, o Lira. O Lira era o braço direito do Bolsonaro e se tornou hoje uma peça fundamental no próprio governo do Lula. E a gente vê eles entrando e saindo desses cenários com muita facilidade. Eles transitam ali, entram e saem de um governo para outro com muita facilidade. O MDB, que antes se chamava PMDB. Eu posso estar errado, me corrija aí, mas eu acho que ele já participou de todos os governos do Brasil, da redemocratização para cá. Eu acho que ele não ficou de fora de nenhum. É impressionante. É muito forte. Mas sabe que isso é a democracia? Algumas pessoas, os extremistas, na verdade, né? Eles acabam trazendo uma ideia e uma convicção, na verdade, de que assim, olha, aquele que ganhar vai reinar sobre o que perder. E não é isso, né? A democracia é o quê? É a vontade da maioria, mas com respeito significativo à minoria. Não é porque você ganhou
que quem perdeu tem que sair da cidade. Não seria assim, né? Quem ganhou hoje Paraná a eleição para prefeito fica na cidade, os que votaram no concorrente saem fora da cidade. Vão perder suas propriedades, vocês perderam. E não é assim. Aquele que é eleito, ele é eleito para gerir, administrar leis lá que seja para a maioria e para a minoria, porque todos nós estamos no mesmo ambiente. E por isso o centro me parece mais equilibrado, me parece mais coisa. Claro, não é porque é centro que é corrupto, não é porque é centro que afeta coisas erradas. Direita, esquerda ou centro, todos eles têm os seus podres aí. Todos, independentemente, porque são pessoas, né? E as pessoas cometem atos errados. Quem comete o crime, quem comete o ato de improbidade é a pessoa, não é o partido. Não é a esquerda ou a direita, mas é a pessoa que está lá ocupando determinada função. Então, aquele que é eleito hoje, e por isso o centro se mostra muito importante, porque tem essa convicção de que os extremos não excluem não vai excluir o direito do outro, né? Não é porque a direita se elegeu que a esquerda vai ser extirpada, não é porque a esquerda foi eleita que a direita vai ser extirpada, mas na verdade tem que ser administrado para todos. Até porque se a gente pegar o próprio regimento da Câmara, o próprio regimento do Senado, do Congresso, né, ele é estruturado e funciona exatamente para poder respeitar a representatividade dos partidos menores. Você tem ali, inclusive, regimentalmente isso garantido, né? A participação desses partidos aí em todas as comissões, isso aí é feito um cálculo proporcional. Perfeito. Aliás, o próprio distribuição dos valores das campanhas, né? Os valores que são destinados, né, do fundão, né, para as campanhas políticas, né, do fundo eleitoral, também é feito do mesmo modo, né? Você tem ali uma cláusula de barreira, né? Alguns chamam de cláusula de desempenho, né? Que exige ali o mínimo, né, de meta, né, que o partido tem que atingir para ele poder conseguir acessar esses recursos financeiros. Mas ele garante, de uma certa forma, também a distribuição proporcional ao número de parlamentares que são eleitos. Então, assim, é interessante porque a gente vê muita gente criticando o sistema, mas é importante a gente destacar que para você poder também criticar, você também tem que conhecer um pouquinho das regras, né? Tem que entender como é que funciona a máquina, tem que entender como é que funcionam essas estruturas, até para que você possa se posicionar melhor, para que você possa contribuir com o debate, para que você possa dar as suas sugestões, as suas ideias, dentro de um contexto de discussão absolutamente republicana e democrática. Porque senão a gente começa a virar esses personagens aí, né, das eleições aí que brigam entre si, se xingam, né? Ficam parecendo ali dois pombos jogando xadrez, né? Derruba a peça, né? Caga ali no tabuleiro inteiro e ninguém vence a discussão. Por quê? Porque não tem uma discussão propositiva. A discussão não é feita de maneira a levar soluções. É só para poder ofender, diminuir, desrespeitar e subjugar o outro. É como se você se colocasse ali numa posição de superioridade em relação ao outro que pensa diferente de você. Sim. Então, assim, é óbvio que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande em cima disso tudo e começar a exigir dos nossos representantes um comportamento mais apropriado nessas horas, né? É importante a gente ouvir todos os lados, mas acima de tudo, a gente conseguir encontrar soluções para os principais problemas que a gente tem hoje. Sim. Né? Senão tudo isso daí não tem o menor significado, não tem o menor sentido. Se a gente não discute a política com a intenção de resolver os problemas que a gente tem, né, no nosso dia a dia, aquelas coisas que mais afetam a sociedade como um todo, né, então não faz sentido você tá ali, você tá discutindo aquilo ali, né? Não se trata de quem é melhor, né? Eu acho que é por aí a coisa, né? O Fábio, passa aqui pro próximo. Passa aqui pro próximo aí, fazendo um favor. Olha lá. Esse camarada aqui, já ouviu falar dele? Não, esse eu... Lucas Pavanato. O Lucas Pavanato, ele se destacou muito fazendo vídeos criticando a questão algumas bandeiras ali da direita ali, criticando o movimento feminista.
e principalmente criticando a questão dos trans, né, terem direito de, de entrarem nos banheiros femininos, mas eu não queria não era nem esse o ponto, eu queria destacar aqui uma proposta dele. Aliás, não só dele, tá? O Marçal também falava muito disso na campanha, e ele foi o vereador mais votado do Brasil. Esse camarada teve mais de quase 130 mil votos. E ele fala sobre a necessidade de você ensinar sobre finanças e sobre empreendedorismo nas faculdades. E eu, particularmente, eu acho que o Brasil ele tem um problema muito grande dentro dessa estrutura de pirâmide, né, da sociedade que a gente criou hoje. Você já estava vendo sobre isso aí. Você tem 53% da população 53 milhões, aliás, da população, né? 53%, claro que seria muito, né? Estaria falando da metade, né? São 53 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Aí depois você tem lá mais um percentual de 10, 12 milhões que são de funcionários públicos. Aí você tem uma faixa lá de em torno aí de 40 milhões que são distribuídos entre empregados e empregadores, tá? Então, assim, e basicamente a gente sabe que é como se você colocasse ali essa faixa, né, desses 40 milhões aí de empregados e empregadores aí custeando o restante dessas outras faixas, né? E a gente olha para isso aí, na minha opinião, é um cenário complexo, porque a gente cria uma juventude que cada vez demora mais para acessar o mercado de trabalho e muitas das vezes ainda ou se apoia ou se torna dependente de programas sociais. Então, isso para mim aí é um problema grave. Você acha que essa questão do empreendedorismo, você colocar isso aí, enraizar isso aí, né, resolve, ajuda, vai tirar a gente desse problema? O que você acha disso aí? Eu acho que isso aí é um discurso que ele foi assumido por parte das pessoas que se declaram como de direita, né? E aí já faz parte daquela cartilha de ser de direita. Mas como discurso ele é bonito, mas como prática ele não resolve. Bolsa Família, vamos lá. Você fala, eu não sei se esses dados são oficiais, são do governo, de 53 milhões de pessoas, mas se for esse valor de pessoas, veja só, o Bolsa Família é concedido em razão dos menores de idade, das crianças. E aí muita gente critica dizendo assim, olha, fulano fica recebendo o Bolsa Família toda a vida, mas o fulano maior de idade recebe por conta da criança, né? E como é que você vai limitar então o tempo que aquela criança que precisa, porque a renda familiar não alcança o Não, mínimo para poder continuar vivo, como é que você vai limitar o prazo que aquela criança vai receber? Primeira questão, não é só esse benefício assistencial que o governo concede. Você conhece muito melhor do que eu tenho certeza, que é o BPC Loas. Então tem pessoas com 70 anos que vão receber até o final da sua vida. Tem pessoas que com 20 anos, em razão de uma comorbidade, uma deficiência, vão receber até o fim da vida, não é isso? Desde que a renda familiar esteja dentro dos requisitos que o governo estipula. Então tem outras pessoas que recebem benefício assistencial, por exemplo, principalmente esse BPC Loas, que é algo que vai ser contínuo para o resto da vida. porque tem uma necessidade ali, né? Porque tem uma necessidade, perfeito. Esse discurso que coloca o Bolsa Família como discussão, como se fosse a fonte de todos os males, e aí leva a discussão dos trans, e aí inclui também a discussão das drogas, as práticas sexuais, são coisas que a gente também aprofunda no estudo da liberdade. A liberdade não é só a liberdade de expressão, mas é a liberdade de ir e vir, que é a liberdade de locomoção, a liberdade de crença, a liberdade de você realizar o culto, independente de qual religião. Nós vivemos num país que há diversidade, então a diversidade da forma de realizar e cultuar a sua religião, as práticas sexuais incomuns que o indivíduo tem, por que isso interessa ao Estado? Desde que não seja exposto a algo explícito que ofenda outras pessoas. Mas as práticas incomuns sexuais do indivíduo dentro da sua casa são coisas que interessam somente a ele. O consumo de substância entorpecente, o consumo de substância entorpecente que o indivíduo faz dentro da casa dele, prejudicando a vida dele, em que isso afeta as outras pessoas, se não ele mesmo.
Aliás, o Supremo julgou agora, né? A questão Jogou agora a questão da diferenciação, né, do consumo e do tráfico, né? da maconha. Colocou ali estabeleceu ali um limite objetivo, né? Sugeriu, na verdade foi uma sugestão, né, de um parâmetro para se entender se é usuário ou não, mas é claro que ele precisa estar associado a outros elementos informativos, né? Mas você vê que faz parte dessa cartilha de discussões. E esse rapaz aí, assim como aquele Nicolas Ferreira, são pessoas que aparecem, são pessoas muito boas, mas assim, eles têm essa cartilha de discurso. Eu acho que isso de uma certa forma, eu entendo o teu ponto de vista, porque assim, é como se fosse uma bandeira para gerar um certo engajamento. Perfeito. Isso daí dá voto. Perfeito. Isso daí dá voto. Você pode até ter uma ideia ali por trás, você pode até ter ali um projeto ali, mas isso tem muito mais a ver com você animar a torcida do que com animar a torcida. Do que com a eleição você, se tornou isso. Do que com você realmente estar ali, né? Tentando achar um problema para aquela situação. No início aqui, se você me permite, Sim, no claro. início você falava dos problemas que são reais, verdadeiros. Meu amigo, saúde, educação, segurança pública e redistribuição de riquezas. Esses que são as coisas que o Estado deve se preocupar. Você, em razão do seu status social, você já não precisa da saúde do Estado. Você não precisa da educação do Estado, mas você precisa da segurança do Estado. Que é isso que garante que ninguém venha no seu estabelecimento, arrombe as portas e cometa um assalto. Porque existe uma sensação de segurança. Então, exatamente. E a maioria das pessoas não consegue ainda. E como que o exercício pleno desses direitos, né, estão interligados. O exercício à saúde está interligado, está diretamente relacionado ao direito à educação e vice-versa, né, à segurança, né, e todos eles se complementam. Na verdade, quando você exclui um deles, muitas das vezes você não consegue atingir o outro. Perfeito. Então, assim, e é interessante. Eu acho até que a sociedade, de um modo geral, quando ela coloca o debate muito ali no nível do time de torcida, você tem um prejuízo muito grande, né, dentro daquilo que você falou. Porque a gente precisa de discutir essas questões, tá? Quando eu falo de volumes em números maciços, isso é óbvio que me preocupa, porque eu acho que é muita gente. Então, assim, claro que isso daí, para mim, é um problema de política pública, que a gente deveria estar discutindo isso daí, tentando arrumar maneiras de você resolver isso aí. Até porque também você pode estar gerando ali um efeito oposto do que você deseja. Né? A gente fala muito de ensinar a pescar e não dar o peixe. E eu acho que dentro dessa linha que a gente está conversando aqui, a questão do assistencialismo no Brasil, ele está quase nessa linha tênue aí. Inclusive com situações que a gente vê claramente que passa, que transborda, né? E a perspectiva é que aumente ainda, não só no Brasil, né? A gente vê esses grandes influências, por exemplo, o Elon Musk falou recentemente que ele vê no futuro que, na verdade, o assistencialismo do Estado vai ser muito maior, porque não vai ter mais emprego. Hoje as pessoas estão sendo substituídas por programas computacionais, pela inteligência artificial. Muitos trabalhos hoje não estão sendo realizados. É verdade. Quer dizer, então vai diminuir a oferta. Quando você imagina lá na década de 20, no início ali da indústria automobilística, né? Quando o Henry Ford cria o processo de aquela esteira, né, de produção, industrialização, ele revoluciona ali a indústria ali, e aí era todo o processo ali praticamente manual. E aí vem lá, caminha até o dia de hoje. Você entra ali na fábrica da Fiat em Betim, por exemplo, é só robô. Olha aí. Então, é claro que isso tem um peso grande, né? O que era a classe dos metalúrgicos lá nos anos 80 e o que é hoje, né? Mudou muita coisa, com certeza. Não tem nem comparação, realmente. Aí não tem como. Não tem como. E você falava do empreendedorismo, né? Como fomentar o empreendedorismo, então. As primeiras revoluções que aconteceram na Europa e que desenvolveram essa ideia que a gente tem hoje da segunda dimensão de direitos sociais, de direitos fundamentais, ou segunda geração, dimensão de direitos, né, que foram os direitos sociais, já vieram para tentar reparar uma situação que a sociedade tinha alcançado com a primeira dimensão de direitos. Com a primeira dimensão de direitos, o que o povo queria?
eu era empregado de uma grande fábrica, queria montar o meu próprio negócio. Das figuras parcelares desses direitos fundamentais de primeira dimensão é isso. A liberdade negativa. O Estado vai parar de intervir no que eu faço com a minha vida. Então, eu não quero mais ser empregado da firma. Eu quero montar a minha sapataria. Então esse cara ia lá e montava a sapataria, montava o pequeno estabelecimento dele, só que ele sucumbia ao grande, porque o grande, como era muito maior, muito mais forte, conseguia minar aquele indivíduo que tinha recém-abrido o comércio. Pensa em um grande supermercado e do lado abre um pequenininho. O grande consegue colocar tudo mais baixo para sucumbir o pequenininho, né? Sim, ele pode criar cláusulas ele pode criar barreiras de competição. Barreiras de competição, perfeito. Então o indivíduo precisou do Estado, aí quando se houve o desenvolvimento dessa segunda dimensão de direitos, seriam os direitos sociais, né? Viram que o Estado só deixando as pessoas tocarem a vida como bem queriam, não era possível. O Estado precisava intervir para fornecer essas coisas que são essenciais, que você falava antes. O Estado tem que estar intervindo. E uma delas é o assistencialismo, pô. Então, claro que é bom desenvolver e incentivar as pessoas a buscarem os empreendimentos e coisas desse tipo. Mas veja só, isso não vai ser suficiente para acabar com o Bolsa Família. Aqui esse é o discurso, né? Ensina a trabalhar, ensina a administrar suas finanças, que às vezes nem tem finanças, vai administrar o quê, né? Mas Isso é um ponto interessante, né? Às vezes você fala assim, olha, você só pode gastar 30% da sua renda com moradia, 10% você tem que reinvestir, não sei quantos por cento você tem que gastar com transporte, né? Só que isso é muito utópico para quem está ali vivendo ali com o mínimo necessário. O cara tá trocando o almoço pela janta, ele não vai conseguir fazer esse tipo de ginástica. É evidente. O discurso é que você sempre consegue investir, independente de quanto você ganha. Só que são situações que são absurdamente diferentes. Se você pega um indivíduo que ganha 1.000 e o indivíduo que ganha 10.000, o indivíduo que ganha 1.000 não está conseguindo suprir aquilo que é o essencial mínimo. Exato. Como é que ele vai conseguir destacar a parte do que ele recebe para coisas futuras, para investimentos futuros? Para investimento, né? Não, você tem toda a razão. Mas você acha que esse tipo de discurso aí já chegou na faculdade? Já, com certeza. Porque na minha época, vamos pegar aqui o contexto aqui, pô, sei lá, acho que na sala tinha 50 alunos. Se você perguntasse lá quem quer ser advogado, inclusive eu na época, né, que estava na graduação, eu não queria advogar, eu queria o concurso. Eu demorei para ir para o privado. Né? Eu passei na Polícia Militar, depois eu fui para a Eletrobras, eu fui para a Procuradoria, aí depois eu fui para a docência e depois eu passei a me dedicar integral à advocacia. E aí, então eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei no concurso e depois vim para a advocacia. Mas na minha época, na faculdade, 99% dos alunos queriam o concurso. Mas esse tipo de discurso aqui, dessa ideia de empreendedorismo, isso já está mudando a cabeça do jovem da faculdade? Ou você acha que ainda não? Eu entendi o seguinte: se o discurso, você fala o discurso político, esse chegou na faculdade. Esse chegou. O discurso político. Agora, já tem aluno, por exemplo, falando que vai virar empreendedor, por exemplo. Não. O discurso, eu falei, o discurso do rapaz aqui como político contra o negócio trans, essas. É a cartilha, né? Sim. Mas hoje eu já, na minha época de faculdade, eu já vi assim alguns alunos que queriam ser advogados. E pro ramo empresarial, na verdade, né? Individual, né? Como chama? O advogado é um autônomo, profissional. Sim. Pronto. Sim. Já se tinha muitas pessoas assim. E também tem alguns interessados no concurso público. Normalmente hoje o que a gente vê interessado no concurso público é mais por uma paixão, né? A pessoa se impressiona com a carreira do Ministério Público ali, então ela sonha com aquilo, com a magistratura, mas a gente vê uma parcela boa. E também porque hoje eu vejo uma parcela boa de estagiários. Então que já se espelham no advogado que trabalha, com qual ela faz estágio, ela já se espelha dentro, então ela tem uma referência ali no tete a tete, e eu vejo muitos alunos assim que já querem ser advogados, viu? Talvez seja por essa ampliação também da ampliação do número de advogados. Então hoje você tem mais estágio, não tem? Para os alunos, de uma forma geral. O aluno consegue, você tem os seus estagiários aqui, então o aluno se espelha em você. E hoje o aluno lá na faculdade já fala, não, eu quero ser tributarista. Eu trabalho no escritório do doutor tal, então eu quero ser tributarista. A gente já vê isso aí, cara. Com certeza. Eu acho que essa questão do empreendedorismo na faculdade,
É claro que é interessante a gente falar disso aí, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Na faculdade você aprende ali aquilo que a gente estava conversando lá no início, né? Ele te dá ali aquelas matérias básicas ali, mas ninguém vai te ensinar, por exemplo, sobre a gestão do escritório, como é que você estrutura o escritório, como é que você monta a equipe, como é que você treina a equipe, é, como é que fica a sua tributação na tua atividade, se você vai fazer isso através de uma pessoa física ou através de uma pessoa jurídica, como é que você vende o seu serviço. Isso são. Isso não tem na Isso faculdade. não tem na faculdade. Ninguém te ensina isso daí. Eu tive que aprender isso aí na marra. Hoje a gente tem uma equipe aqui, por exemplo, com 14 pessoas, né? 4 advogados, 4 contadores e mais os técnicos. Então é todo um caminho para você poder chegar a ter uma estrutura assim. É claro que se na faculdade, né, você já tivesse ali, né, uma alguma coisa sobre isso daí, de repente facilitaria, né? Tirando a questão desse romantismo que a gente tem, né, do lado político e como que às vezes as coisas são tratadas ali dentro daquele contexto que a gente falou ali de time de torcida, mas isso na minha opinião, ali uma deficiência não sei se é uma deficiência ou de repente um plus, de repente uma matéria optativa, né, que a Oh, pessoa que a pessoa pudesse ali de repente ali fazer para ela poder aprender um pouquinho sobre isso daí, né? Aprender um pouquinho sobre como que ela vai. Por exemplo, eu saio da faculdade, eu quero ser uma advogada, então, e a partir de agora, o que que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Qual que é o meu perfeito. primeiro passo? Né? Eu vou. Eu tenho que passar na prova da ordem, eu tenho que abrir o escritório, eu vou alugar, eu vou trabalhar de casa. Como é que eu faço para me oferecer o meu serviço? Dúvidas comuns, né? Como é que eu vou fazer para divulgar o que eu faço? Eu posso fazer propaganda? Não posso? Como é que eu tenho que fazer o marketing jurídico? Como é que eu faço isso sem violar as regras da OAB? Enfim, são inúmeros questionamentos, né, que surgem aí na cabeça da molecada. Inclusive, quando eu era professor, eles me perguntavam muito isso, porque eles ficam curiosos, né? Eles ficam curiosos, né? Cara, aliás, eu acho que todas as carreiras despertam algum tipo de curiosidade no aluno, né? O delegado, o, o magistrado, o advogado, acho que todos eles têm muito a contribuir dentro da formação desses alunos, tá? Uma coisa que me cativou muito na docência foi isso. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de dar aula e eu gosto de desenvolver as pessoas, eu gosto de contribuir com a formação das pessoas, exatamente por conta da contribuição que eu posso dar com as minhas experiências, com a minha vivência e com a prática do direito, né? Daquilo que eu vivencio, daquilo que eu faço todo dia. A gente sempre tem algo, né, para poder acrescentar na vida das pessoas. E o professor tem esse papel, né? O professor tem esse papel de desenvolver pessoas, né? De contribuir, né? Com a construção desse conhecimento que vai muito além daquelas matérias seculares ali. A gente está falando aqui de você desenvolver até mesmo valores, cultura, né? Inspirar pessoas, né? Porque todo mundo quer saber como que você fez para você chegar lá, Sim. né? Eu garanto para você que muita gente já te perguntou isso. Poxa, como é que foi? Quantas horas você teve que estudar? Né? O que que você teve que fazer para se tornar um delegado? Né? Os alunos também me perguntavam isso. Professor, quanto que você... às vezes até quanto que você ganha? Como é que é o seu dia a dia? Então, assim, isso permeia, essas curiosidades permeiam a cabeça dos alunos, até porque eles estão ali no momento ali que eles estão decidindo sobre o futuro, sobre a carreira, É verdade. né? Então, assim, às vezes eu paro para refletir em cima disso aí e o que que a gente pode contribuir com as pessoas, tá? Pois Bom, é, eu não conhecia esse aí, Lucas Pavanato, nunca tinha ouvido falar. Mas deve ter o perfil mais daquele Nicolas lá de Minas Gerais, isso. né? É o perfil ali. Ele tem mais o perfil do Nicolas Eu ali. vejo assim, hoje, sem desrespeitar nenhuma pessoa, mas eu vejo como as pessoas buscam, sempre buscaram e continuam buscando um campeão, um herói,
A gente está sempre, é isso que me parece, sempre em busca do herói, do campeão, do, do salvador, como se alguém fosse fazer uma revolução profunda no Estado a ponto de resolver todos os nossos problemas. E a verdade é que vai entrar político, vai sair político, e o maior responsável pela mudança nas nossas vidas ainda vai continuar sendo nós mesmos, né? É isso que eu vejo, assim, principalmente quando surgem essas pessoas que alcançam essa expressividade defendendo uma certa bandeira, e as pessoas o têm como campeão. E sabe qual é a certeza? Depois que as pessoas verificam que não se tornaram, então, não tiveram a vida substancialmente modificada pelo campeão, pelo herói, aí as pessoas ficam frustradas e se voltam contra o herói, né? Então hoje ele é adorado como herói, como campeão, e amanhã, porque a sociedade verifica que não houve essa mudança significativa na vida por parte do herói, aí as pessoas se voltam contra o herói. É frase do filme do Batman, né? Deve, Morra herói ou viva o bastante para se tornar um vilão. um vilão. Olha, é exatamente isso aí. É a frase É exatamente a isso frase aí. do filme do Batman. Você pega um cara como o Lula, por exemplo, que tinha 78% de aprovação no final do mandato e chegou até 60% de ódio contra ele, né? Isso. Esses dias mesmo ele falou sobre isso aí. Ele tem uma chateação muito grande, especificamente com os metalúrgicos. Ele fala sobre isso aí. Tem um discurso dele que ele fala sobre isso aí. Ele fala, ó, hoje o metalúrgico não quer votar na gente, porque tá ganhando 8, 9 mil reais por mês, então ele se acha de classe média. Então, é interessante isso aí. Na As verdade, expectativas não são alcançadas com o político. O político não vai satisfazer as suas expectativas. Eu tinha expectativa, por exemplo, com o Bolsonaro. Eu lembro que em 2014, logo que acabou a eleição, primeiro eu participava de Facebook, aí nós levantamos o coro de que o Bolsonaro seria o vice do Aécio e tal, né? Porque ele já era radical e tal. eu lembro disso aí. Acabou que não E pouca não gente vingou. fala disso, né? Que ele se alçou para ser Ser o vice vice do Aécio. Aí o Aécio nem deu bola. O Aécio nem deu bola, na época ele não era conhecido, né? Em 2018 ele foi levantado como nosso herói. E eu também compartilhava, botei minha foto lá no Facebook, né? Eu sou Bolsonaro e tal. Porque a gente estava nesse momento de ter o herói. Só que a verdade é que poucos dias depois da eleição, né? Já veio. Eu lembro que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, com o Ministério Público, já mandou uma operação em cima de um dos filhos dele, né? E aí naquele momento ali já para mim, pelo menos para mim, já se revelou que não era o nosso herói. Porque o cara deixou de ser radical no momento em que ele mexeram com a família dele. É claro, qualquer um iria defender a família também, né? E aí começou a proteção sobre a família. E aí a gente se frustra porque as expectativas no herói não são alcançadas. Não E sabe nunca porque- vai ser. E nunca vai ser. Até porque a gente vem desse discurso aí, né, do combate à corrupção muito forte. A gente falou tantas vezes aqui, né, desses escândalos que a gente viu e acompanhou, né, ao longo de vários anos, né, começando lá com Mensalão, Petrolão, depois Lava Jato, e depois e é exatamente isso aí que você está falando. Mesmo quando a gente passa para o outro governo, a gente ainda, em algum grau, né, não estou comparando aqui a questão dos volumes, né, mas em algum grau ali, alguma dimensão, você ainda enxerga ali alguns episódios ali ainda, né? Sim. Igual você colocou ali muito bem a questão dos casos ali envolvendo os filhos, né? É da rachadinha, se não me engano, né? Foi a primeira operação que teve lá. E teve o Aécio não foi o nosso herói em 2014? Pois o próprio Aécio, né? Foi o herói em 2014. É uma outra questão para a gente levantar, né? O tanto que a gente se decepciona. E de repente você tem razão nisso aí, porque quando a gente deposita muita confiança numa única pessoa, como se a gente tivesse ali, né? A impressão que a gente tem é que o brasileiro vive, né? A ideia do período ainda do sebastianismo, né? Parece que a gente tá esperando ainda, né? O rei de Portugal vir num cavalo branco mais ou menos e salvar o país, salvar o país. Do Napoleão, né? Mas enfim, a gente, eu acho que a gente sempre teve em busca desse herói, e talvez isso nunca mude, e é uma pena, porque vamos sempre continuar buscando esse herói, né? E é uma pena, porque o ser humano, já dizia Tiradentes, né? Que ele tem uma frase que ele fala sobre isso daí, né? Que você vai se decepcionar, né? O ser humano, ele
ele vai te decepcionar. Em algum momento ele vai te decepcionar. Então, até o próprio Tiradentes, a gente tá falando dele aqui, é um herói fabricado, né? A gente praticamente precisou construir a figura de um Tiradentes porque a gente não tinha nenhum. O Tiradentes lá, com a imagem de Cristo, aquilo ali é uma invenção, né? O quadro da independência do Brasil é uma invenção, né? Não existiu aquele momento apoteótico com o Dom Pedro e aquela cavalaria toda, a espada para cima. Aquilo é uma fantasia. O grito da O grito aquilo é uma fantasia, aquilo é um quadro encomendado. E as pessoas não sabem disso. Mas a história vai ser sempre retratada assim, né? A história sempre vai ser retratada assim. Muito... E precisa, porque se não for assim, não ganha o coração das pessoas. Lembra que a gente falou sobre a questão desse dualismo, esse embate, essa polarização? É porque você precisa do inimigo comum. Se eu tiver um adversário, fica mais fácil eu engajar o meu público, fica mais fácil eu animar a minha torcida. Então eu preciso de um adversário até para que eu exista. Algo idealizado, né? Então... Até para que eu exista. Eu tenho conversado muito sobre isso com as pessoas. A gente está chegando aqui já no finalzinho aqui, mas eu tenho conversado muito isso com as pessoas sobre o quanto que essa polarização ela atrapalha, né? Ela atrapalha, ela não edifica, ela não constrói, ela não é capaz de dar as respostas que a gente precisa. Então, é uma pena que grande parte do Brasil, né, ainda busque por esse embate desesperadamente. Né? Parece que todo dia você liga a TV, você quer assistir uma luta de boxe. Essa que é a impressão que passa, né? Parece que você tem que ver um fight, né? Tem que ver uma cadeirada, porque se você não assistiu uma cadeirada, né? Se você não assistiu uma porrada na cara, parece que você não tá satisfeito. Lá em Roma, né? Já falavam sobre isso, né? Tinha um imperador de Roma que falava o seguinte: para você poder ganhar o povo, você só precisa dar a ele pão e circo. Verdade. Né? Então é mais ou menos isso. Eu lembro de um caso aqui, ainda sobre esse contexto do heroísmo. Em 2012, nós estávamos ali no auge do mensalão, né? 2012. E lembro que o ex-ministro Joaquim Barbosa, ele ganhou uma expressividade na televisão, principalmente na televisão, muito grande, por conta daqueles embates que ele travava com o ministro Gilmar Mendes. Eu lembro disso. Teve alguns também com o ministro Luiz Roberto Barroso, mas eu lembro nessa época eu trabalhava lá no Vale do Paraíso, na Polícia Militar, e todo plantão ia almoçar no restaurante, né? E quando a gente chegava no restaurante para almoçar, fardado, né? Você por estar fardado, você já expressa uma autoridade. Algumas pessoas levantavam e falavam: ei, você tá vendo ali, porque passava na televisão, né? O ministro Joaquim Barbosa. Se vai ser o nosso futuro presidente. Esse cara tem coragem, é bom. Esse cara tem coragem. Até que 8, 9 anos depois ele publicasse aquela postagem dizendo que era a favor do Lula. Aí um homem morreu. Eu lembro disso, e é engraçado você falar disso aí. E cogitou, inclusive, de que ele fosse o vice do Haddad. Candidato à presidência, né? E cogitou isso aí. Né? E a gente via aqueles embates na TV Justiça, né, que depois ia parar os cortes no Jornal Nacional e todo mundo ficava empolgadíssimo com aquilo ali. Como se fosse o herói, que nós precisávamos. Como se fosse o herói que a gente precisava. E aí, são vários desses personagens, né? Vários, ao longo do tempo. Desses personagens aí. O próprio Gilmar Mendes. O Moro. Na condução da Lava Jato. Exato. O Gilmar Mendes tem uma história engraçada. Quando naquele episódio do Bessias, que a Dilma liga para ele e o Moro vaza o áudio, que ele fala assim: olha, eu tô com um papel aqui, não tem aquele episódio? De ministro, né? Pois é. Aí eu lembro que ele ia tomar posse como ministro, exatamente. E daí tem um partido que entra com uma ação contra a nomeação, alegando que aquilo ali fere o princípio da moralidade por conta do crime de obstrução à justiça. E aí o Gilmar deu a canetada. Exato. Quem impediu o Lula de ter o foro? Foi o Gilmar Mendes. Exatamente isso. E às vezes a gente não entende. Lembra que eu falei para você? Esses personagens transitam, entram e saem desses recintos com muita naturalidade. A gente esquece, né? O Toffoli, ele era praticamente um dos interlocutores do Bolsonaro no STF. Verdade. No dia da posse do Lula, ele chorou, cara.
E pediu perdão. Pediu perdão. Então, assim, cara, são Cara. coisas assim que se a gente tenta explicar isso aí para as pessoas, elas não vão conseguir compreender isso exatamente e principalmente por conta desse ambiente aí de polarização que se criou. Mas eu sou capaz de falar para você que na política eu acho que até a briga pode ser combinada. É Porque verdade. você pode brigar ali na frente da Câmara e lá atrás fazer um churrasco e comemorar com o outro. Diga-se a cadeirada que o Pablo Marçal ganhou não ajudou ele a crescer bastante nas pesquisas. Ele teve um boom depois da cadeirada. Foi. Não que tenha sido combinado, mas se houvesse sido, teria ajudado ele. Teria ajudado ele. E o Datena desidratou ali. Sim. O Datena é um campeão de audiência, já há mais de 20, 30 anos no ar, e o cara teve uma votação ridícula. Ridículo. Ridícula. Todo mundo conhece ele. Todo mundo. Mas não vou Mas votar nele. não colou, né? O cara perdeu pra Tabata. Não basta ser conhecido, né? O cara perdeu pra Tabata. Perdeu pra Marina, não, né? Marina. Eu esqueci o nome dela, é uma outra candidata. É, Marina ou Marília. Algo assim. Então, eu não lembro agora, mas parece que ficaram muito próximo ali a votação dos dois ali. Pouco, né? Poucos votos. Já. Muito pouco, eu também achei muito pouco. Bom, eu conversei aqui com o Dr. Flaviano. Cara, sensacional o papo. Olha, brigadão você. Eu agradeço aí. Você ter vindo aqui. É meu parceiro. A gente tem eu posso dizer que a gente tem uma amizade já de bastante tempo. Cara que vai contribuir demais com a gente no projeto do NET. Eu tenho certeza que você vai fazer aquilo que a gente falou, você vai inspirar essas pessoas, vai passar para elas a tua vivência, a tua prática, o teu olhar, né, de dentro ali do balcão, né, essa visão, né, da condução ali do enquete. E eu tenho certeza que as pessoas vão se maravilhar contigo, vão gostar de tu mais ainda, vão aprender muito com você. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã do teu trabalho. E eu sei que você não está onde você está hoje à toa. É fruto de muito esforço, é fruto de muita fruto de muita resiliência, né? Não é fácil, né? Às vezes as pessoas acham que é fácil estar ali, né? E às vezes não é todo mundo que também quer, né? Que está disposto a enfrentar o que você enfrentou para você poder conquistar o que você conquistou. E é por isso que eu te admiro e eu quero agradecer demais da conta a tua participação hoje aqui com a gente. E vamos ter que combinar outro, porque a gente tinha que falar de muita coisa e ainda não deu tempo. Eu lembro que uma vez a gente fez um bate-papo lá no teu canal, no Boteco em Cima do Muro, a gente ficou 3 horas falando. É muita coisa. Mas eu vou passar a palavra para ti, para você poder dar suas considerações finais. Eu agradeço profundamente, né, estar participando, eu acho. Eu gosto disso, né? Eu gravo vídeo pra internet desde 2017, cara. Olha aí, Se olhar lá os meus vídeos lá, mas nunca com muita intensidade, né? Infelizmente, eu sempre me considerei um cara de pouca constância, muito desorganizado. Mas é fantástico isso aqui, parabéns aí pela organização, pela coragem de estar fazendo isso aqui, porque nós precisamos disso, principalmente em Rondônia, né? Precisamos de pessoas que levem conhecimento para a internet, levem conteúdo para a internet, porque os rondonienses, os de paranaenses também vão prestigiar o conteúdo que é produzido aqui. A gente sempre está prestigiando o conteúdo produzido lá em São Paulo, Minas Gerais, mas agora a gente tem aqui, né, alguém nosso aqui de Rondônia, você produzindo conteúdo, disponibilizando, quer dizer, um conteúdo informativo altamente relevante na internet, de graça, para a maioria das pessoas, e aí fora o projeto do curso aí também, que eu espero poder somar significativamente com você e com a sua equipe, e principalmente com os alunos, né? Quem for, quem vier a ser nosso aluno, quem vier adquirir os cursos, que possam ser também engrandecidos e enriquecidos aí com o conhecimento. É isso aí. Bom, gente, a gente vai finalizando aqui.
antes de finalizar, eu quero só destacar aqui, esse episódio está indo ao ar na quarta-feira, às 19 horas. O NET, né, que a gente falou tanto aqui, que é o Núcleo de Excelência em Direito Tributário Empresarial. Em breve aí a gente vai estar fazendo a divulgação aí dos primeiros cursos. E para você que gostou do conteúdo, gostou do podcast, quer vir aqui conhecer o nosso estúdio, inclusive se você quiser gravar o seu episódio aqui, é só você fazer o contato aqui com a nossa produção aqui. O WhatsApp é o 69993116323, ou se você preferir vir aqui pessoalmente conhecer a nossa estrutura, aqui em Ji-Paraná, na Rua das Pedras, número 529, Jardim dos Grandes. E você pode vir aqui transformar a sua ideia em realidade, gravar o seu próprio conteúdo, tá? E também queria mandar um abraço aqui para o Arlen, da Norte Sul Construtora, lá de Porto Velho, para a Romilda Teixeira, do Alto Posto RT, de São Miguel, e para o meu amigo Maciel Soares, lá de João Pessoa, na Paraíba. Ele que é contador e também ele é consultor de imóveis lá, né? Na cidade de João Pessoa. Eu tive lá com ele agora recentemente. Um abração aí para você. Em breve a gente vai voltar aí, eu vou te ver de novo. E para encerrar, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, todo mundo que assistiu esse podcast. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você ainda não conhece o nosso canal, né, digita lá no YouTube, lá, Êxito Júris, é o nome do nosso podcast. Em breve a gente vai estar também nas redes sociais aí, no Instagram e no Facebook. E aproveita para você poder se inscrever no nosso canal, curtir, comentar lá o nosso conteúdo. A gente vai disponibilizar o podcast completo amanhã às 19 horas e os cortes também em sequência aí, para todo mundo poder assistir lá os trechinhos, né? Os cortes que é bom, né? Os cortes que são bons. Os cortes que são bons. E esse deu, hein? Esse deu bastante, hein? Esse deu bastante. Mas é isso aí, gente. Obrigado aí. Doutor Flaviano, mais uma vez. Valeu, meu irmão. Obrigado pela tua presença. E até o próximo episódio.